Você já deve ter escutado a história de que a criança é um cientista. Ela recebe estímulos do ambiente, ok? Que são observações, é como a gente observa o mundo. Esses estímulos produzem hipóteses, pensamentos, reações na criança, cognições, sei lá. Esses pensamentos geram ideias nela e ela faz mais experimentos na base da tentativa e erro, mais estímulos, mais ações. E isso retroalimenta numa sequência de observação, hipótese, experimento. É claro que essas ações não são completamente livres. Você tem um controle externo, ok? Nos primeiros anos de vida são os pais da criança, né? A família que controla, não deixa a criança enfiar o dedo na tomada, né? Não deixa comer o cocô do cachorro, certo? Mas à medida que ela vai crescendo, tem aí o controle da sociedade que te impede de fazer certas besteiras, né? Aqui você tem uma também orientação externa, né? Além do controle nas ações, você tem uma orientação externa, que é basicamente o sistema de ensino, seus professores te guiando nas observações e nos estímulos, e te elucidando, te explicando, falando das hipóteses, influenciando o seu pensamento. Basicamente, isso é o sistema de ensino. E tudo isso daqui é educação, incluindo o que você tem na sua casa, certo? Toda a sua vida. E esse ciclo, ok, de observação, hipótese, experimento, é o que vai produzir o conhecimento, a ciência que você tem do mundo, a inteligência, certo? Que você é capaz de desenvolver. Inteligência não é uma capacidade inata, é uma capacidade que você desenvolve, certo? E você vai ter três tipos de conhecimento: o conhecimento sensível, que é aquele que você não consegue explicar. Você consegue até tentar explicar em termos de outros conhecimentos sensíveis, mas o conhecimento sensível é único. Por exemplo, a dor da cólica menstrual. Eu não tenho nem ideia, porque eu sou homem. Mas a cólica da diarreia, péssimo exemplo, né? Mas é um conhecimento que você não vai conseguir explicar. Você pode até tentar referenciar, tentar ser poético, mas não vai. Outro tipo de conhecimento é o procedural. O procedural, ele é aquele conhecimento, por exemplo, andar de bicicleta. É uma sequência de ações que você pode até descrever essa sequência de ações, mas é um conhecimento, andar de bicicleta, que você não precisa nem pensar nessa sequência, você vai lá e faz. E finalmente tem o conhecimento descritivo. O conhecimento descritivo é aquele proposicional, é aquele conhecimento que você tem aquelas aulas expositivas, certo? Que é aquele conjunto de informações que os livros trazem quando que você contextualiza se transforma em conhecimento. É aquele que o pessoal que acha que você tem que interagir com o mundo, que tem que construir o conhecimento através da experiência, não gosta, certo? Mas em suma, isso que forma sua bagagem, sua base, né? Devia ter desenhado um cérebro aqui. Isso daqui é o que forma sua base, o seu conhecimento. E você usa isso para retroalimentar esse sistema, para gerar mais pensamentos, mais ações e mais estímulos. Fantástico? Fantástico. A eficiência desse método depende de repetição espaçada. Ou seja, você tem que fazer isso todo dia um pouco. Todo dia um pouco. Não adianta fazer 10 vezes uma vez por mês. Se você fizer uma vez por dia isso daqui, você já vai aprender mais e gerar mais conhecimento do que concentrar em poucos dias. Então depende de repetição espaçada. A repetição depende de tempo. Você precisa de tempo para poder repetir ao longo do ano. E você precisa de disciplina ou prazer. Disciplina é quando você faz sem ter vontade de fazer, certo? A disciplina depende de educação, de visão de longo prazo. Quando você faz porque você sabe que lá na frente isso vai ser útil, vai ser importante, vai te dar prazer futuro, não é instantâneo. E o prazer é o prazer instantâneo, certo? Ele depende de uma aplicação imediata do aprendizado. Ok? Você estuda
porque você é o nerdão da sala e você se sente superior em relação aos seus coleguinhas e, pô, sei lá, por que você gosta de estudar, porque você gosta de gerar hipóteses, porque você gosta, sei lá, de fazer ciência, não sei, ok? A questão é a seguinte, tá claro como você, papel da educação, como você gera conhecimento e base, como isso daqui parte do ensino fundamental, que dá o conhecimento, que você vai usar no médio, que dá o conhecimento, que você vai usar no superior, e vai te profissionalizar. Agora eu vou falar do tipo de aluno problema que nós enfrentamos hoje na universidade. São 5 alunos que eu identifico que são um problema. O aluno sem base, o aluno sem vocação, o aluno sem disciplina, o aluno sem tempo e o aluno sem eficiência nos estudos. O sem base é o mais difícil, é o mais sério, certo? Tá muito tempo atrás, quando o ensino superior ainda era elitizado, que só os filhos da aristocracia, os muito bem educados, entravam no ensino superior, era raro esse tipo de aluno, certo? Hoje, com a democratização, com a expansão, esse aluno se tornou mais comum. Como que você resolve esse aluno? Com muito trabalho e método certo. Você precisa orientar esse aluno. Você precisa dar apoio para esse aluno. Eu, às vezes, recebo alunos no primeiro período que claramente eles não têm a base. Isso não quer dizer que eles não estão preparados para fazer o ensino superior. Não, preparados é a palavra errada. Não, isso não quer dizer que eles não têm o potencial para fazer isso. Eles não estão preparados, mas eles têm o potencial. E como que a gente resolve isso? Eu passo o conteúdo do ensino médio para eles. Eu passo o conteúdo do ensino médio. Passo Telecurso 2000, Khan Academy, eu acompanho eles, eu tiro dúvidas de coisas básicas. E ao longo do semestre, às vezes ao longo do ano, com muito esforço, alguns desses alunos se recuperam. Mas é muito esforço. É esforço meu e é esforço desses alunos. Não é trivial, certo? Então esse aluno é um problema hoje no ensino superior. É o maior problema. Os alunos sem vocação é outro problema. Uma vez que está muito fácil, está sobrando vaga para entrar no ensino superior, o SISU é uma coisa fantástica, né? Você consegue oportunizar as vagas, você consegue ter um aproveitamento de vagas muito grande, você também consegue ter vários alunos entrando nos cursos sem a vocação. Eles não têm o prazer de estudar aquela disciplina, eles estão fazendo aquilo lá apenas porque é bonito ter um diploma do ensino superior. Esses alunos escolheram o curso errado. Como que eles se consertam? Ou vai fazer outro curso, ou descobre uma vocação interior. Esse aluno começa a fazer as disciplinas, fazer as matérias, começa a aplicar e descobre que é bom naquilo e fica bom e vira um profissional. Vai depender do aluno isso daqui, não depende do professor. Alunos sem disciplina. Os alunos sem disciplina são aqueles que não sentam para estudar, não se organizam, não estudam de maneira espaçada, certo? Os alunos sem disciplina não têm educação de estudos. Esses alunos precisam de orientação. Esses alunos você precisa pegar eles pela mão e ensinar eles a estudar, colocar eles no trilho de trem, fazer eles seguirem uma rotina de estudos, ok? Esses têm solução. Os alunos sem tempo, porque talvez precisem trabalhar, não sei. Esses não têm solução. Esses vão levar mais tempo para se formar. Só que esse aluno levar mais tempo para se formar, completamente aceitável. Ele precisa trabalhar e precisa fazer outra coisa. Um aluno sem disciplina, um aluno sem vocação, um aluno sem base, não é aceitável, certo? E o último é o aluno sem eficiência. O aluno sem eficiência é até aquele que estuda. Então imagina assim, o que é um aluno sem eficiência? Está aqui a data da prova. Prova. E aqui em laranja estão as aulas. Aula 1, aula 2, aula 3 e tá as aulas. Ele vai assistindo as aulas, certo? Daí ele deveria fazer uma lista de exercício aqui, lista, ó, lista. Aqui, uma lista aqui, uma lista aqui. Exercícios espaçados. A lista tem 20 exercícios, 5 exercícios por dia, 5 exercícios por dia, certo? O que um aluno com baixa eficiência faz?
faz todos os exercícios no fim de semana. O que o aluno sem nenhuma eficiência faz? Faz todas as listas na semana da prova. O que o aluno sem eficiência faz? Em vez de tirar a dúvida com monitor aqui, o aluno sem eficiência vai lá e tira a dúvida com o monitor na semana da prova. Esse aluno sem eficiência, ele estudou menos do que os outros, mas ele estudou até mais, mas estudou sem eficiência. Ele não deu espaço, ele não distribuiu. Esse aluno é o que mais fácil de consertar, porque esse aluno só precisa aprender a estudar, só precisa saber distribuir a sua rotina de estudos. O aluno sem disciplina precisa aprender a sentar e estudar, e o aluno sem base precisa ser salvo. Certo? Graças ao Enem, 50% dos ingressantes no ensino superior hoje não tem base. Na verdade, devem ser mais de 50%. Mas a gente usa a regra dos 50%, que hoje a taxa de reprovação nas disciplinas, que a gente fez esse levantamento recentemente, está em 50%. E tem uma regra empírica que os professores não reprovam mais de 50%. Por quê? Porque fica feio. Fica feio quando você vira para os colegas e fala assim, pô, reprovei a turma inteira. Pega mal, cara. Pega mal, eles vão achar que a culpa é sua. Não importa que a turma inteira estava sem base. O pessoal vai olhar feio. Então o professor, para não ter problema, empurra. Empurra, certo? Passa pelo menos 50%. Qual a consequência nefasta disso? De 50% de alunos ingressantes e 50% talvez esteja sendo empurrado. Você tem turmas heterogêneas. Você tem situações em que você tem aluno bom na turma, com a base. Aluno bom é com a base. Aluno sem base, aluno sem base, aluno sem base. Daí você tá lá, você professor, falando, dando aula, blá, 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 blá. E daí você olha, certo? Na cara dos estudantes, a expressão se eles estão entendendo ou não. E você olha na cara daquele aluno que não tem base, que ele não está entendendo. E por mais claro, mais espaçado, mais lento que você tente o conteúdo, você percebe que aquele aluno não tem a base para entender o que você está falando. Isso começa a te dar um desespero. E o que você faz? Bem, alguns professores começam a nivelar por baixo, começam a dar menos conteúdo, começam a tentar passar aquele aluno de qualquer jeito, para não reprovar muito, para não ter problema, para não ser mal visto dentro da instituição. Outros ligam o botão do que se dane e reprova mesmo. A consequência do professor que empurra é que no semestre seguinte, aquele aluno que deveria ter a base, ele não viu o conteúdo todo. Agora ele virou um aluno também sem base. E a turma seguinte vai ser todinha sem base. Para o desespero do professor do curso seguinte. Certo? Qual é a consequência disso? Uma queda na qualidade do ensino e aprendizagem. Com essa queda, com as altas taxas de reprovação, qual a consequência? Alunos ainda mais desmotivados. Alunos que começam a pensar em fazer outra coisa, que começam a achar que é normal reprovar, que é normal levar muito tempo dentro da faculdade, que sem perspectiva, sem disciplina, que vão se tornar egressos problemáticos. E para resolver isso, estão surgindo propostas malucas, certo? De todo tipo. A proposta maluca que ainda não foi dita, que não foi proposta, então estou registrando aqui nesse vídeo, a proposta que ainda vai ser feita nos próximos 10 anos, vai ser a progressão continuada. Isso está cada vez mais claro para mim. Você sabe o que é a progressão continuada? Vai lá e pesquisa. Isso foi feito no ensino médio público, no ensino fundamental, e isso será feito no ensino superior. Escreva o que eu estou falando. Essa situação gera professores desmotivados, que afetam a qualidade do ensino-aprendizagem, e isso vai ser o fim da universidade pública de qualidade. Será? Ainda não é. Ainda tem solução. Ainda tem propostas malucas para a gente aplicar. Uma delas é criar o semestre zero, ok?
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar o semestre zero. Para quê? Para consertar o aluno sem base. Se o aluno entrar sem base, ele faz um semestre de pré-cálculo. Você fala assim: você tá louco, cara? Que ideia maluca é essa? A Universidade Federal de Santa Catarina, se eu não me engano, já está implementando isso. Qual que é a consequência nefasta de você criar um semestre zero? É que daqui a pouco você vai estar criando o semestre menos um, o semestre menos 2, o semestre menos 3 e a universidade vai assumir o papel do ensino médio, né? É isso que vai acabar acontecendo. Mas, por enquanto, é o que a gente tem para hoje e é isso aí. Espero que eu tenha conscientizado vocês e guarda no coração que em 10 anos estaremos falando da progressão continuada.